Olá, gente! Tudo bem com vocês? Mais um Expresso Teológico no ar. Nós já estávamos com saudades de vocês. Expresso Teológico é uma iniciativa da FTRB, Faculdade Teológica Reformada de Brasília. Nós estamos aqui em Águas Claras, na QS 5, Rua 100, lote 4. E hoje nós temos conosco Gabriele Gregersen, Leonardo Gonçalves. Eu queria desejar as boas-vindas. Gabriele, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. É muito bom receber você, Léo. Prazer meu, pastor. A gente está junto aí, vamos nessa força, né? Muito bem. Gente, hoje nós vamos falar sobre C.S. Lewis. Não tudo, porque... mas alguma coisa. Vida, obra, vamos falar um pouco sobre a questão da educação, a intertextualidade. Nós vamos explicar esse termo aí, segura que nós vamos explicar, e a questão das narrativas, a questão literária e educação, em que medida a educação cristã pode ser trabalhada no contexto da literatura. Enfim, hoje o programa tá demais. Bom, Gabriele, nós temos a oportunidade de ter você aqui conosco, a gente fica feliz. E para quem não sabe, Gabriele Gregersen é graduada em Pedagogia, mestre e doutora em História e Filosofia da Educação, com pós-doutorado na área de História das Mentalidades, com a pesquisa dedicada ao imaginário em Dom Quixote, que é esse livro aqui publicado, faz parte do pós-doutoramento da Gabriele Gregersen, A Imaginação Ética de Dom Quixote das Crianças. Foi coordenadora do curso à distância da FTCA, docente, coordenadora e pesquisadora da Mackenzie, autora de Antropologia Filosófica de C.S. Lewis, Pedagogia Cristã na obra de C.S. Lewis também. É autora de O Senhor dos Anéis, da Imaginação à Ética pela Ultimato, e tradutora de diversas obras aí no Brasil. Então, muitas dessas obras que você lê tem a tradução de Gabriele Gregersen, autora e tradutora também. Bom, quando a gente fala de C.S. Lewis, a gente remete prontamente à questão literária. Mas para a gente falar da obra dele, da questão literária, é importante a gente destacar alguns pontos da vida dele. E um ponto que me chama a atenção, Gabi, é a questão de Lewis ter uma vida marcada pela dor. Sim. Sim, ele perdeu a mãe dele aos 9 anos de idade, vítima de câncer. Ele perdeu o pai também quando ele ainda era bastante jovem. E vários amigos, né? Ele passou pela guerra, sofreu baixas na guerra. Um amigo que ele fez no exército morreu e ele fez um voto de cuidar da mãe dele e cumpriu esse voto, cuidou da mãe desse amigo o resto da vida dela, né? Então, e também principalmente Joy, né, que foi a esposa querida dele, que também ele perdeu para o câncer. E a gente também tem um pouco da biografia dele, que o pai dele projeta amargura, né? Sim. A vida dele e do irmão, né? Sim, ele era uma pessoa bastante depressiva, e tanto que após a morte da esposa ele se declarou incapaz de cuidar da educação deles e colocou eles em colégios internos. E o Lewis se deu muito mal nesses colégios, porque ele era meio geek, né? O vulgo nerd, como se dizia antigamente, e ele não participava dos jogos, das brincadeiras, ele preferia ficar na biblioteca. Ele tinha um probleminha na mão também, enfim, ele era mais reservado e sofria bullying na escola, né? Então, até que um ponto o pai percebeu que ele estava muito infeliz e resolveu então
contratar o professor particular que foi dele, já tinha uma certa idade, já estava aposentado, mas resolveu dar educação para o Lewis, então. E foi graças a ele que ele conseguiu entrar em Oxford com notas ótimas e conseguiu fazer uma carreira brilhante em Oxford. Isso, a Lewis fala do mundo e sobre Deus, superando a questão da crítica literária, né? Foi um apologeta e também um orador de programas de rádio. Um escritor de ficção de grande sucesso. Agora, uma coisa também que me chama a atenção, Léo, a questão do gênero literário. Ele não tinha uma preocupação em simplesmente dizer o que as pessoas queriam ouvir, mas ele fazia uma escolha para expressar o que ele pretendia expressar. Eu gosto muito da narrativa em Lewis. Na verdade, uma das coisas que mais me chamam a atenção é como ele aborda temas muitas vezes complicados. Ele transfere a complicação desses temas para uma linguagem narrativa que fica mais claro. Alguém disse certa vez que uma coisa é você explicar o que é determinada coisa, outra coisa é você mostrar como se faz isso. E um dos grandes legados, do meu ponto de vista, de Lewis, é que ao utilizar a narrativa, ele mostra para as pessoas coisas que até então seria talvez difíceis para algumas pessoas assimilarem e perceberem, porque são questões só teóricas e que transitavam ali apenas no campo das ideias. Ele consegue dar vida a essas questões, então isso me chama muita atenção e eu acho que é uma ótima ferramenta pedagógica para poder você transmitir conhecimento de uma maneira que as pessoas consigam assimilar isso e perceber essas teorias, essas verdades, não só como ideias, mas como algo sendo feito e executado ali. Então é algo que me chama muita atenção nas obras de Lewis também. A partir da experiência da dor, ele parte para o campo poético e não se restringe somente à filosofia, né? Ele entra nas questões morais e religiosas, né? Porque ele é, acima de tudo, um escritor. E qual é a função, o papel de um escritor como de qualquer artista? Arremeter para as grandes questões da vida, né? Então, quer ele escreva apologética, filosofia, teologia, quer ele escreva as Crônicas de Nárnia, ele está sempre usando da sua arte, da sua retórica, da sua habilidade em vestir em palavras concretas e visíveis, plásticas, ideias sobre valores humanos, sobre ideias, em resumo, cristãs, e que são acessíveis a todas as pessoas. É interessante isso, né, Leonardo? Porque, como a própria Gabriele retrata no livro, filosofar, falar sobre o mundo, é uma prática usada por filósofos e tudo, mas difícil mesmo é falar sobre Deus. E ele usa uma linguagem muito acessível, como a Gabi ela falou. Ele consegue colocar em palavras e palavras acessíveis o que às vezes é difícil a gente acessar num campo da teoria apenas, usando apenas linguagem filosófica, que tem alguns termos que não são tão acessíveis. Então, ele é alguém que escreve brilhantemente, que faz críticas brilhantes e de fácil entendimento. Você lê a Abolição do Homem, por exemplo, você consegue entender e compreender como ele está discorrendo aquelas questões, embora não seja uma narrativa propriamente dita, mas é algo fantástico que nos faz pensar. Ele tem essa capacidade de nos fazer ler e pensar sobre essas questões profundas da vida, Deus e outras coisas. Então, eu diria que é um dom que ele tem e que ele o executou de uma maneira brilhante. Agora, Gabriele, uma obra fundamental, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, na área da educação, parece que apresenta um modelo educacional enraizado nessa visão de mundo e uma teologia coerente, né, com ela. Exatamente, essa foi a minha tese de doutoramento. Na verdade, ele apresenta uma antropologia filosófica, ou seja, uma filosofia a respeito do ser humano, da estrutura existencial desse ser humano, como é que ele funciona, como é que ele foi criado. E essa estrutura, essa leitura que ele faz do ser humano é eminentemente cristã,
né? Ela não é reservada aos cristãos, ela não é propriedade dos cristãos, qualquer um pode usufruir dessa antropologia, mas ela é cristã. E por ela ser uma antropologia, ela é uma educação, porque a educação ela serve para formar, antes de tudo, o ser humano. Então, se você retira o elemento humano da educação, você acaba com a educação. Então, a educação que não é voltada para o ser humano não é uma educação propriamente dita, porque educar significa educere, colocar para fora o ser. Mas que ser é esse? Né? Qual é a estrutura desse ser? Como esse ser funciona? E essas questões é que ele aborda tanto no Abolição do Homem, que é o livro que ele escreve sobre educação, quanto no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. No Leão ele conta uma história de como é o ser humano, de como o ser humano traiu, de como o ser humano fugiu de si mesmo, discutiu consigo mesmo, debateu, tentou se auto-justificar de todas as formas, tentou se salvar de todas as formas, mas foi resgatado de uma forma brilhante por um ser encarnado, que é um ser que ao mesmo tempo é selvagem, não pode ser domesticado e ao mesmo tempo é muito bom. Então essa é a história do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, de como um leão, uma encarnação de um ser superior, ele resgata um ser humano traidor, perdido, e não faz isso sozinho. Ele chama para essa obra de resgate, ele chama a humanidade inteira. Essa é a razão de ser da humanidade, é o resgate. É a busca pela salvação, é a busca pela eternidade, por vencer a morte. Aslan consegue vencer a morte, né? E ele explica para as meninas que a feiticeira conhecia o sortilégio do mal, né? Da maldade, que estava escrito na mesa de pedra, que se alguém traísse uma pessoa, esse alguém, o sangue dele estaria à disposição da feiticeira, e com ele todo aquele mundo de Nárnia estaria condenado. Mas o que a feiticeira não sabia é que existe uma magia ainda mais profunda do que a magia dos tempos, do que a magia profunda dos tempos, que é a magia do mal. E essa magia é a magia da salvação, é a magia da redenção. E essa magia é que está presente em todos os contos de fada, em toda a literatura imaginativa que sobreviveu aos tempos. A mitologia, por exemplo, ela conta sobre esse resgate, ela fala dessa gana, dessa busca do ser humano por algo mais, algo existencial, algum sentido maior na vida, alguma salvação de uma situação de perdição. Quer dizer, de fato, em Lewis, a filosofia se torna serva da teologia mesmo, né? Sim, e é o que a gente vê. É até maravilhoso ouvir a Gabi falando assim, porque quando a gente lê realmente as Crônicas de Nárnia, a gente percebe esse mundo que nos encanta, que nos prende a atenção, e a gente consegue perceber essa figura do Aslan, por exemplo, a relação dele com a Lucy é algo realmente que é mágico. A Gabi falou da educação, e uma coisa me chama bastante atenção, porque existe na Abolição do Homem uma espécie de crítica à instrumentalização da educação. E esse é um dos grandes problemas que a gente vê como talvez aí fruto do iluminismo, a ideia de John Locke sobre educação, a ideia de folha branca, você deixa para trás então tudo que você tem, religião, família, esse tipo de coisa, é só emocionalista, emocional, e ele mostra que o final da instrumentalização da educação é que o homem se perde, ele é engolido, né? É como se ele fosse engolido pela sua própria animalidade, ele perde o sentido de ser. Então são críticas significativas, maravilhosas e que nos fazem realmente refletir. Bom, a Gabi, me chama de Gabi porque ela autorizou, tá? Tá autorizado, gente. Dá licença. Tem toda a liberdade de me chamar de Gabi. Viu, Gabi? Então a gente poderia caminhar para o final com a seguinte pergunta: em que medida a educação cristã pode ser pautada na literatura?
Então, na medida que eu falei agora há pouco, a literatura nada mais é do que o conhecimento, ou melhor, a sabedoria vestida de arte linguística, de letras, de papel, né? Não necessariamente pode ser narrativa também. Mas a narrativa, ela por excelência, ela tem esse dom de veicular valores, de veicular conhecimentos e saberes. E a educação como um todo, ela tem uma relação íntima com a literatura, porque ela tem esse mesmo fim. A literatura tem o fim de enriquecer o ser humano, de, como a arte em geral, de tornar a vida humana mais significativa, de fazer o homem refletir, de fazer o homem alçar ao sublime, ao transcendente. Então, toda educação tem essa finalidade também em última instância. Não é aprender a ler e escrever só matemática, ciências, história, filosofia. De uma forma objetiva, simplesmente. A educação não é só isso, e infelizmente os Enems da vida, as provas, milhares de provas a que as nossas crianças são submetidas, elas fazem cada vez mais a gente reduzir a educação aos conhecimentos objetivos, né? Aos decorebas, que a gente chama, né? E põe a perder essa dimensão da educação que é humana, que é dos valores, e que a literatura ela tem em comum com a educação de valorizar, de veicular esses valores, né? Então, a educação cristã, mais do que a educação comum, ela deveria se preocupar ainda mais em usar a literatura, aproveitar-se da literatura, porque ela é uma educação da religião do livro. Nossa religião é a religião do livro, e Deus se propôs e se disponibilizou a se revelar em forma de literatura. Então não é para menos que no princípio era o verbo, era o Logos, já diz em João também, né? Não é para menos que Jesus é considerado o Logos, que é considerado o Evangelho, que é um gênero literário. Então, se a educação comum já tem todos os motivos para usar a literatura como um meio por excelência para formar o ser humano, numa perspectiva de ética, de valores, então a educação cristã tem razões e meia para fazer isso. A questão da intertextualidade, quer dizer, aquela aproximação a passagens antológicas das Escrituras Sagradas, isso aí que é o toque de charme, né? Então, eu procurei fazer isso de uma forma, na minha tese, que foi resumida em Pedagogia Cristã na obra de C.S. Lewis, e que agora estou reeditando como O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e a Bíblia. Atenção, editoras, está na hora de publicar novamente. Isso. Eu tento fazer isso de uma forma muito tranquila, porque o Lewis, ele não quis escrever uma alegoria. Porque se a gente pegasse o Leão, a Feiticeira ou qualquer uma das crônicas e colocasse lado a lado com a Bíblia e dissesse, olha, tal personagem das crônicas é tal personagem da Bíblia, tal trecho é tal trecho, e pronto, e acabou. Isso ele se viraria no caixão se a gente já fizesse. Fugiria a regra da literatura, né? Se tornaria uma coisa objetiva, né? Se tornaria uma coisa, uma camisa de força, o que a literatura jamais pode ser. Então, a interpretação alegórica é muito impositiva, é muito totalitária, porque uma coisa tem que ser a outra e tem que ter um sentido religioso necessariamente, e não. Qualquer um pode ler as crônicas sem fazer associação nenhuma, nem com a Bíblia, nem com religião, nem com Deus, simplesmente curtindo a literatura pela arte. E Lewis gostava disso, Lewis queria isso, Lewis ele ficava alegre, né? Com qualquer tipo de apreciação da sua obra como arte antes de tudo. Mas se você
por acaso, conseguir fazer algumas associações, também não é pecado. Sim. E eu fiz essas associações, como, por exemplo, a maior é a ressurreição de Aslan e a ressurreição de Jesus. Uhum. Né? Há paralelos óbvios aí, mas não é uma associação necessária. Então eu fiz alguns paralelos, principalmente dos evangelhos, com a história do leão feiticeiro ao guarda-roupa. Já outras crônicas, eu estou já fazendo um guia de leitura do Príncipe Caspian, que eu vou publicar em breve, mas eu já não faço um paralelo com a Bíblia. Eu faço associações um pouco mais esparsas com a Bíblia. Por quê? Porque o Príncipe Caspian já não é uma narrativa cristológica, como o leão, a feiticeira, o guarda-roupa. E assim vai. As crônicas de Nárnia, elas dão muita liberdade para você fazer interpretações, milhares de interpretações. E uma delas pode ser um paralelo com a Bíblia. Muito bem. Que pena que nosso tempo esgotou. Mas nós temos uma palestra para você assistir. Entre no YouTube/FTRB e você pode acompanhar a educação na perspectiva de C.S. Lewis. Está lá no YouTube para você acompanhar de forma mais completa todo esse assunto que nós apenas pincelamos, né, Léo, aqui. Exatamente, um prazer aprender com a Gabi aqui com vocês, sempre maravilhoso. Isso aí foi um presente, né? Demais. Gente, quem é aqui no Brasil, né, tem essa especialidade tão profunda, né? Acesse www.cslewis.com.br. Gabi, obrigado demais, viu? De nada, foi um prazer. Deus te abençoe. Muito obrigada, igualmente. Abençoe sua vida. A Gabi é uma missionária por excelência. Que Deus abençoe toda a sua trajetória daqui para frente. Léo. Eu que agradeço, pastor. Um prazer participar dessa conversa aqui. Estamos juntos, né? Estamos juntos e vamos caminhar. Lendo C.S. Lewis, mais ainda, né? Vamos junto. Gente, um abraço para vocês. Até o próximo Expresso Teológico com Guilherme de Carvalho. Fique atento. Beijão. Tchau, tchau.